Vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos novamente com esses amigos espirituais, com a falange de Francisco de Assis, com os nossos orientadores, para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e de crescimento. Que a tua luz, Senhor, recaia sobre cada um de nós, sobre nossos lares, nossas casas espíritas, envolvendo também todos aqueles nossos irmãos que se encontram nesse momento necessitados do teu amparo, do teu consolo, do teu amor, Senhor. Que todos nós possamos sempre buscar crescer, melhorar cada vez mais, fazendo o nosso esforço pessoal. E agradecemos também a todos esses amigos que, onde quer que estejam, estão vibrando por nós. E assim, iluminados por essa luz que vem do alto e cai sobre todos nós, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesse horário, às quintas-feiras, às sextas-feiras, às 18h10, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Eu sempre gosto de lembrar que quinta-feira, às 18 horas, nós estudamos também esse livro, só que é a segunda parte, Os Ensinos de Jesus. E na sexta-feira, às 18 horas, 18h10, nós estudamos a primeira parte, que são as parábolas de Jesus, tá bom? Livro de Caibar Schutel, uma publicação da Casa Editora O Clarim. E nós estamos estudando a parábola do fermento. E hoje nós estamos estudando, é a segunda parte. Não é essa aula, nós começamos essa parábola do fermento na semana passada. E hoje nós estamos aqui, semana passada foi dia... Deixa eu só confirmar aqui. Dia 27/8, nós estudamos a primeira parte da parábola do fermento. E hoje estamos estudando a segunda parte dessa parábola. Hoje, dia 3 de setembro de 2021. Então, eu vou ler novamente a parábola, né? Porque é uma parábola tão pequena em tamanho, não é? Ela é formada apenas de 3 frases, mas a quantidade que nós podemos retirar de estudo dessa parábola é uma coisa incrível. Então está lá no livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. O meu é página 40. Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Então, nós vamos aqui fazer, não é, um pequeno resumo, uma pequena reflexão do que nós já tínhamos falado sobre essa parábola, tá? Só para que a gente possa se concentrar. Então, o que deixamos ressaltado na aula passada foi que essas 3 medidas de farinha representam 3 religiões que tiveram origem a partir dos ensinos dos profetas, dos ensinos de Jesus, que foi o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo. Mas nós chamamos a atenção para o seguinte, que modificadas pelas mãos humanas, as 2 primeiras, o judaísmo e o cristianismo, se transformam no fermento dos fariseus. São aquelas religiões eivadas por não verdades, porque os homens adulteraram
essas religiões com os seus preconceitos, com os seus pensamentos interesseiros. Então, o judaísmo e o cristianismo foi afetado pelo pensamento humano, que nós chamamos de fermento dos fariseus, denunciando-se esse fermento na opulência dos templos e na prepotência de seus titulares, que, sob o domínio da ambição e do orgulho, tudo transformam ao limitar o mundo dos interesses imediatos e transitórios. Então, nós tivemos a Inquisição, as cruzadas, não é? A adulteração do pensamento de Jesus dentro do cristianismo primitivo, porque se deixou tocar pelo judaísmo, que nem mesmo os próprios judeus seguiam os 10 mandamentos, nós sabemos disso, né? Não matarás, ponto. E eles crucificaram Jesus, porque pensava diferente. E era uma ameaça, eles consideravam Jesus uma ameaça ao estilo de vida deles, da hipocrisia dos fariseus, não é mesmo? No símbolo da mulher, a religião sob o domínio de Jesus, velada no terreno da simplicidade, mantém a finalidade de levedar o processo de compreensão e reforma íntima do homem, assegurando a edificação do reino do céu íntimo antes de implantado coletivamente no grande julgamento, podemos dizer. Então, a ideia é, primeiro você tem que implantar o reino de Deus dentro de você, para depois pensar e implantar no mundo inteiro. Não é verdade? É igual aquele detalhe que o pessoal fala, né? Ah, o planeta Terra vai se transformar em um planeta de regeneração. Não enquanto os homens que aqui habitam não se transformarem. Então, não é uma questão do planeta se transformar. São os homens que se transformam. Porque o planeta está muito bem, obrigado, é lindo, maravilhoso. A questão está nos homens. Os homens que precisam se moralizar. Porque às vezes a pessoa diz assim, o planeta vai se transformar no planeta de regeneração. Aí parece até que a montanha do planeta de regeneração é diferente da montanha do planeta de provas e expiações. Que as flores, né, serão flores diferentes, que as águas serão águas diferentes. Será que é isso? É a questão material que tem que mudar? Não. São os homens que habitam esse planeta que precisam se transformar. Então, a transformação tem que ocorrer, e o tempo todo Jesus não cansa de dizer isso, nós somos individualidades. Nós é que precisamos nos transformar. Agora, uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é o seguinte, é que a terceira porção de farinha, que se refere ao espiritismo, a terceira revelação, não está incólume do fermento do farisaísmo, não está salva do fermento do farisaísmo, considerando que grande parte de seus trabalhadores procede das antigas searas. Então, ninguém pode dizer que o espiritismo está blindado. Com o espiritismo não corre risco. Como não? Quem são os adeptos do espiritismo? São os mesmos espíritos que foram adeptos do judaísmo e do cristianismo. E que ajudaram a macular o judaísmo e o cristianismo. Então, se esses espíritos não se transformarem, eles vão fazer com o espiritismo o que já fizeram com o judaísmo e com o cristianismo. Ontem mesmo, o palestrante fez a primeira palestra do Setembro Verde, e que eu vou publicar hoje, ele deu uma palestra ótima, só no finalzinho que teve um probleminha. Ele falou sobre isso. Sobre essa briga que existe, né, dentro do espiritismo, uns que falam de espiritismo, como é que é o nome, meu Deus? Ele tem um nome, o pessoal fala aí, a Carmen... Progressista? Oi? Progressista. Gente,
O espiritismo já é progressista. Então, como é que você vai dizer que você é espírita progressista? O espiritismo é progressista. Então, ele vai ser o quê? Espírita progressista ao quadrado? Porque se ele já é progressista e você diz que é espírita progressista, ué. E quem não tem o título depois progressista? O espírito já é progressista. Então, essa briga, Jesus tinha corpo fluídico, não tinha corpo fluídico, e esse tipo de questões que interessa em quê? Então, são picuinhas, que na realidade são formas para distrair o verdadeiro espírita e, como diz o outro, deixar passar boiada. Enquanto ele fica discutindo essas bobagens, outros estão trabalhando por macular o espiritismo. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o espiritismo não corre o risco de ser destruído por ataques externos. Na realidade, até hoje, nenhuma grande potência, nenhuma grande nação, foi destruída por ataques externos. O problema é sempre interno, né? A coisa começa a se arruinar por dentro. Aí daqui a pouco ela explode, ou ela implode. O pessoal, oh meu Deus, foram os agressores, foram os inimigos. Não! Foi problema interno. Foi assim que caiu o Império Romano e outros impérios por aí. Por questões, como dizem, questões intestinas, né? Então, admitido por alimento da alma, as duas primeiras medidas, que é o judaísmo e o cristianismo, de farinha, compreendem alimento das ovelhas desgarradas. Então, as duas primeiras medidas de farinha compreendem o alimento das ovelhas desgarradas, enquanto a terceira medida, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e as pessoas têm que atentar para esse nome, redivivo, o significado dele, tá? Então, a terceira medida compreende alimento para todas as ovelhas, simbolicamente localizadas nas encruzilhadas da vida. Então, o espiritismo é um alimento para todas as ovelhas. Todas. Vamos pegar aqui o Evangelho em Mateus, capítulo 22, versículos 9 e 10. Mateus 22, 9 e 10. Mateus é o primeiro evangelista. Abriu o Novo Testamento, está lá. Mateus 22, 9 e 10. Diz assim. Acredito que todos já tenham encontrado. Em Mateus 22, 9 e 10. Ide, olha o que eu disse aqui. Eu disse assim, olha. A terceira medida, que é o espiritismo, compreende alimento para todas as ovelhas, simbolicamente localizadas nas encruzilhadas da vida. Então, no versículo 9 do capítulo 22 de Mateus, diz assim: ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Aqui estão os da religião, na época judaica, e os gentios, todas quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados.
A ordem foi essa. A doutrina espírita vem arrebanhar todos. Ela não é o cristianismo redivivo? Isso aqui, para aqueles judaizantes preconceituosos, fazer a interpretação desse versículo não era interessante. Porque aqui diz assim, ó, ide às encruzilhadas, todo mundo sabe o que é uma encruzilhada, não é? Ela congrega uma bifurcação onde tem estradas vindo de todas as direções. E ele diz aqui, e convidai para as bodas todos quantos achardes. Ela não disse assim, traz só os nossos, os judeus, os circuncidados. Não disse isso, não. Traz todos quanto achardes. Ora, todos quanto eu achar, eu posso achar gente, ó, totalmente diferente de mim. Eu posso achar gente que pensa diametralmente ao contrário do que eu penso. Eu posso achar gente boa e achar gente má. Então ele diz aqui, ó, ide às encruzilhadas e convidar. Ele não diz, ele diz convide. Convide. Convidar é uma coisa gentil, né? Convidai para as bodas, para o casamento. Uma boda é uma união. Todos quantos achardes. Espalharam-se eles, os servos que foram levar o convite, pelos caminhos, e reuniram todos quantos acharam, cumpriram a ordem. Maus e bons. Repara que Jesus faz questão de colocar aqui, maus e bons. De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. A doutrina espírita, ela faz isso. Por isso ela é o cristianismo redivivo. Ela pegou o ensino de Jesus, que muitos não se interessaram em decifrar, e ela deixa claro, todos são convidados. Então a gente começa a ver como Jesus, olha o ensino de Jesus, como ele era muito claro, muito direto, mas nós temos dificuldade ou nos fazemos difíceis para entender, porque é mais claro que isso é impossível. Então a gente pode dizer o seguinte, relembrando aqui Emmanuel, eu não vou pedir para vocês lerem não, só vou relembrar essa passagem. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 54, e quem leu, nós já lemos esse texto, e na Cartas de Paulo, estava na página 172, ele diz assim, toda ideia opera fermentações mentais. Olha essa ideia do Evangelho. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre, em nenhum momento, ele determinou a morte dos fariseus. Ele não disse isso. Como, lembra de Elias? Matem todos, depois que ele operou aquele fenômeno lá que está com fogo na pira. O que ele fez? Mandou matar os servos de Baal, né? São meus adversários, matem todos. Jesus aqui, ele não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou muita cautela em se tratando da influenciação deles. Então, ele recomenda, ó, prestem atenção no que eles estão falando. Olha o que eu falei, está aqui em Mateus 22, capítulo 22, versículo 9 e 10. Olha o que eu falei, o que está aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 9 e 10. E olha o que os fariseus falam. O que eles falam? Não podemos aceitar quem pensa diferente da gente, não podemos aceitar quem não vem daquela genealogia imensa que Paulo... Lembra que Paulo falou assim, gente, pelo amor de Deus, não se prende nessa genealogia, não. Esquece isso, é bobagem. Eles faziam questões disso. Por isso que Jesus diz, olha o que eu falei,
e que o evangelista colocou lá em Mateus 22, 9 e 10, e olha o que os judeus falam, os fariseus falam. Né? Por isso ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque eles irão tentar alterar, modificar, adulterar os meus ensinamentos. E não deu outra. Fizeram. Aí vem a terceira revelação, para quê? Resgatar o ensino de Jesus. E essa terceira revelação é para todos, tá? Para todas as ovelhas. Não importa quem elas sejam, boas ou más, são para todos. Vamos pegar agora o livro Fonte Viva, no capítulo 161, Cartas de Paulo, página 355. Cartas de Paulo, Fonte Viva 161. Perceberam como a gente tem que estar muito atento ao que Jesus fala? Está muito atento. Eu vou pedir, Alberto, eu vou pedir para você, olha, preste a sua atenção. Você lê no Cartas de Paulo 355 ou Fonte Viva, capítulo 161, do primeiro ao sétimo parágrafo. O primeiro ao sétimo. Depois, aí eu vou interferir. Depois que eu terminar, a Denise pega do 8º até o final, tá bom? Então você vai de 1 a 7 e quando eu terminar de fazer as considerações, a Denise pega do 8º até o final. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa, no esforço comum. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Perceberam a profundidade desses 7 parágrafos? Olha aí. E como recebemos, conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Olha como nós podemos influenciar. Então a gente tem que tomar cuidado para que nossa palavra não seja a palavra semelhante à do fariseu. Para que os amigos espirituais não venham a dizer para os outros assim: acautelai-vos da palavra dela ou da palavra dele. Peguem o livro, quem tem aí, Pensamento e Vida. Esse livrinho é pequenininho, gente, em tamanho, mas ele é maravilhoso. Capítulo 8, eu não vou lê-lo todo, vou ler apenas uma parte. Capítulo 8 chama-se Associação. Aí, capítulo 8, Associação. Procurem o 5º parágrafo. Associação, capítulo 8, livro
Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel, né? Pensamento e Vida. Quinto parágrafo. Aí o quinto parágrafo diz assim: no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, quer dizer, somos legião. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Agora, eu não pedi para vocês pegarem, não, porque poucos têm, mas eu vou ler só um pedacinho desse livro, Minha Mente, Meu Mundo, de Walter Barcelos. Pode repetir qual é o Pensamento e Vida, Rose, por favor? Pensamento e Vida, capítulo 8. Eu li do 5º ao 11º parágrafo. No livro do Walter Barcelos, é o capítulo 4, Pensamento e Sintonia. Capítulo 4, eu só vou ler um parágrafo. Capítulo 4, Pensamento e Sintonia. O Walter Barcelos diz assim: médiuns não são apenas os que possuem determinadas faculdades psíquicas especiais. Clareaudiência, clarividência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos e magnetismo curador. Então, médios não são apenas os que possuem essas faculdades psíquicas especiais. Quem não detém nenhuma das faculdades especiais é também um médium, porque possui a força mental para receptar espontaneamente de outros médiums, de outras mentes, pelo fenômeno psíquico chamado inspiração ou intuição, muito comum nos acontecimentos do dia a dia das pessoas mais espiritualizadas. Então, todos nós somos médiuns e todos nós podemos receber influências das outras mentes e podemos influenciar as outras mentes no nosso dia a dia. Então, foi o que o Emmanuel falou aqui no livro Pensamento e Vida, né? Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, expressando milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, todos nós somos médiuns. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Não foi à toa que Jesus disse. Vocês lembram o que ele falou? Não é o que entra na boca do homem que causa o grande problema, mas o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Na realidade, vem do nosso pensamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não sermos taxados de fariseus e estarmos espalhando pelo mundo o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a mentira. Então a gente vai percebendo
como tudo vai se reunindo, né? Denise, continua agora no livro Fonte Viva, ou Cartas de Paulo, a partir do 8º parágrafo. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra, ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado um manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Faz um pequeno comentário, Denise, dessa parte que você leu aí. Por mais que a gente procure ficar sozinho, a gente vai participar desse conjunto todo, né? Porque a gente trabalha precisando um dos outros, nós precisamos um dos outros. Mesmo que você ache que vai trabalhar sozinho, que está fazendo tudo sozinho, a gente tem que... a gente é uma equipe, né? O trabalho de um influencia o trabalho do outro. Se você não fizer a sua parte, alguém vai ter que fazer, né? Você não pode deixar de fazer, de contribuir, de colaborar, né? E porque se a gente não se esforçar, o conjunto todo fracassa, todo grupo fracassa. Então, quando um deixa de fazer a sua parte, vai influenciar no resultado de todos os outros, né? Ele diz que a nossa vida, em qualquer setor de luta, né, é uma oficina, uma grande oficina de moldagem. Nós é que vamos moldando de acordo com o que a gente vai fazendo, né? E de acordo com os moldes que a gente fizer, né, que de acordo com as nossas diretrizes, as nossas ações, é o que a gente vai conseguir de libertação ou de escravidão. Ou você vai ficar preso naquilo, escravo daquilo, ou você vai se libertar. Depende de cada ação. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher, né? Alberto, Mas o que você faz de bom ou de ruim influencia no outro, no todo. Alberto, esse 3º parágrafo, ele não completa aí o que a Denise estava falando? Sim, nós vivemos na parte da Denise, o que me chamou muita atenção também foi a palavra interdependência. Então, o que nós geramos dos nossos sentimentos, que enquanto Denise falava, eu pensei comigo, às vezes, a gente assume atitudes assim, meio orgulhosa, até mesmo em qualquer situação que você se encontre, você está julgando o outro e você está gerando uma energia.
Você está se colocando mentalmente naquele contexto em que você está. O teu pensamento, pelos encarnados, não é visto, mas você está canalizando para você uma energia. Então, estarmos disciplinados nesse aspecto é muito importante, sempre vibrar nas boas intenções, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, né? Esse é o esforço comum, né? Exatamente, né? Então, como ele diz aqui, e como recebemos, né? E como recebemos, conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Se fazemos parte de um conjunto, e aí eu vi aqui, olha no dicionário, interdependência, o que está escrito, estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades, que é buscar evolução, lembra? A missão que nós estudamos na questão 116, 115. Lembra? Deus deu a cada um uma missão. Que missão era essa? Evolução. Então, em virtude, aí diz aqui, ó, por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades, que é buscar evoluir, pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca. Então, nós temos uma finalidade, que é buscar evolução. Mas o nosso caminhar não pode ser solitário. Ele é em conjunto. E vamos trocando. E assim vamos ajudando uns aos outros e vamos crescendo. Por isso que ele diz, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Então é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Então, olha como é importante isso, não é? Olha que texto maravilhoso de Emmanuel. Então, a gente vai vendo como isso vai explicando, né? Vai nos trazendo uma série de conhecimentos. Mas Jesus, né? Era assim, é tão grandioso que ele oferece uma série de, vamos dizer assim, pontas de onde a gente pode ir, ou de setas em relação a essa parábola. Vamos ler agora, voltar ao livro, vamos ler mais um parágrafo. Nesse parágrafo diz assim, aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, olha só, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila o reino dos céus, que à primeira face lhe pareceu um enigma. À primeira face, esse fermento que está lá na parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento. No início parece um grande enigma, mas depois se lhe apresentou o positivo, racional, lógico, não é? Então, a gente vai percebendo que depois que a gente começa a estudar, a pesquisar, o que antes parecia um grande enigma, porque quando a gente lia essa parábola, sem fazer essas perquirições, né, essas reflexões, ficava aparecendo isso aqui mesmo, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento
que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. E ficava por aí. Aí a gente falava uma outra coisinha aqui da parábola, mas a gente não compreendia a mensagem que estava, entre aspas, oculta nessas 3 frases. E que mensagem! Então, uma outra ideia que a gente pode ir tirando dessa mensagem é o seguinte: na parábola do fermento, Jesus comparou, nós vimos aqui, o fermento que se lança na massa de farinha para levedá-la e torná-la um pão. Assim figurou o mestre, né? Foi assim que ele disse. Foi essa figura que ele teve, né? Trouxe de uma comparando o reino dos céus ao fermento que se lança na massa de farinha para levedá-la e torná-la em pão. Assim figurou o mestre um outro ensinamento. Ele vai trazer também um outro ensinamento, também obtido a partir dessa parábola, que é o trabalho. Ele vai também apresentar nessa parábola vários ensinamentos, gente. Aqui praticamente eu abordei 2 ou 3. Seria o seguinte: o trabalho de transformação e purificação das almas. Ele também vai falar sobre isso dessa parábola. Por efeito da doutrina de amor e bondade que ele lançava nos corações. Único fermento apropriado à preparação do pão espiritual, que alimenta para a vida eterna, que é a doutrina do amor e da bondade. Porque sem amor e bondade, ninguém vai a lugar nenhum. Então, essa parábola também, nessa parábola, Jesus também vai trabalhar essa questão da transformação e purificação das almas, por efeito da doutrina do amor e bondade que ele lançou no coração dos homens. Porque o amor e a bondade é um único fermento apropriado para a preparação do pão espiritual que alimenta o espírito para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu trouxe aqui o livro do Parábola de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado por Rafael Papas, aonde eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que trata sobre essa questão. Ele diz assim, sobre a parábola, ele coloca aqui, a parábola do fermento. O texto é de Roberto Lota. Ele fala assim: transformação e purificação. Esses 2 conceitos, associados à ideia do fermento, indicam que o nosso desenvolvimento é interno e, portanto, se dá de dentro para fora, atingindo um limite incomensurável. Tanto que é um alimento para a vida eterna. E, portanto, se dá de dentro para fora, atingindo o limite incomensurável, realizando-se da mesma maneira que um pão que cresce após ser fermentado. Ele passa pelo forno e, gradual e lentamente, se transforma, dolorosa, mas naturalmente, em algo diferente do que era em sua origem. Toda essa metáfora se associa ao próprio processo de reencarnação, que nos leva à contínua evolução, até chegarmos à condição de espíritos puros. Concluindo-se disso que, para o Espiritismo, há 2 situações das quais não se tem como fugir: a perfeição e a felicidade. Ninguém vai poder fugir disso, não é verdade? Ninguém. A gente até tenta, mas não vai. E por isso, nenhum ser do universo está fadado à estagnação ou ao sofrimento. Se há esses 2 fatalismos, que é perfeição e felicidade, convém-se pensar
que haja leis que impulsionam o movimento. E essa é a lei do progresso. Então, nessa parábola, Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre a transformação e purificação, usando essa metáfora, né, do pão que é levado ao forno com fermento, que vai crescendo, 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 né? Comparando isso à nossa reencarnação. Porque nós fomos, vamos dar uma olhadinha aí na questão 115 de O Livro dos Espíritos. 115. Foi a questão que nós estudamos semana passada, né? Tá lá, ó. Parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Pergunta Kardec, questão 115. Deus é dos espíritos, uns terão sido criados bons ou maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, pegaram a massa, botaram fermento, todo mundo começou igual. A cada um deu determinada missão. Que missão? A evolução, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, a verdadeira felicidade e a perfeição relativa seriam 2 determinismos. E que ninguém vai conseguir fugir. Ninguém vai poder fugir. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas, pelas oportunidades, vivenciando as experiências que Deus lhes impõe. Não é uma imposição, é uma necessidade, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada, que foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade temporariamente. Mas ninguém vai conseguir ficar estagnado, não é? Ninguém vai conseguir ficar estagnado. Todos vão se transformar nesse pão espiritual, né? Todos vão ter alcançar, compreender essa doutrina de amor e bondade, que é o único fermento apropriado a preparações do pão espiritual, que alimenta para a vida eterna. Essa chamada lei do progresso, que está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos. Então, se há esses 2 fatalismos, convém se pensar que haja leis que impulsionam o movimento. Quer dizer, quando o indivíduo demora um pouquinho, aí vem a tal da lei do progresso que dá aquele empurrão para ele andar mais rápido, porque não pode ficar parado, não pode ficar estagnado, né? Então, tal qual o pão se transforma pelo fogo, o ser humano se burila por meio da reencarnação. Porque o pão não é colocado no forno ele não vai ser aquecido para que ele possa, né, crescer, para ser cozido. Então, o ser humano se burila por meio da reencarnação, escolhendo, sofrendo, amando, vivendo. Tudo isso lhe molda tanto o intelecto quanto a moral, fazendo com que suas escolhas atuais reflitam pensamentos mais nobres. Olha aí, Emmanuel, aí, o que ele falou, né? Reflitam pensamentos mais nobres, criando um círculo entre melhores pensamentos e melhores ações, e vice-versa. Eu crio um círculo com melhores pensamentos, e esses melhores pensamentos vão gerar melhores ações.
E a cada melhor ação que eu realizar, outros pensamentos melhores virão e outras ações acontecerão. Então é uma coisa gerando outra. Melhores pensamentos, melhores ações. Melhores ações gerando melhores pensamentos. E assim, ó, vai num círculo. E nesse círculo você vai crescendo. O pão, a massa com fermento leveda. No forno, ela cresce, né? Cresce esse pão espiritual que vai nos alimentar ad eterno, até nos tornarmos aqueles espíritos puros que foram criados simples e ignorantes. Foram farinha, lembra? Foram farinha que manuseado pela mulher que colocou fermento, já deu um molde, né? Porque o pão, quando vai forno, ele tem um moldezinho, né? Você dá um jeito, você faz pãozinho pequeno, pãozinho, mas você dá uma enfeitadinha nele. Aí você bota no forno, aí aquilo cresce. O fogo, representado pelas reencarnações, que vai nos ajudando a crescer. E voltando aqui no Rafael Papa, ele diz assim: esse processo é fundamental para a construção do reino de Deus, que não se dá da exterioridade para a interioridade. Isso aqui é muito interessante, olha só, gente. Esse processo é fundamental para a construção do reino de Deus, que não se dá da exterioridade para a interioridade. Porque é assim que as religiões tradicionais ensinavam, não é? Você vai conquistar o reino de Deus. Faça assim que os fariseus diziam. Faça isso e você vai ser salvo e vai ganhar o reino dos céus. Não era assim que eles ensinavam? Era assim que eles ensinavam, mas não é assim que acontece. O reino dos céus não é uma coisa que está lá, longe. Que se eu fizer alguma coisa que o fariseu disser para eu fazer, como algumas cerimônias, né? Entrar no comportamento que ele falar, que ele mandar, eu vou conquistar o reino dos céus, eu vou ganhar o reino dos céus. Então ele diz aqui, esse processo é fundamental para a construção do reino de Deus, que não se dá da exterioridade para a interioridade. Isso porque Deus nunca esteve fora do mundo, como observador passivo, sentado lá no trono, no céu, olhando para baixo. Mas antes se colocou dentro do humano, tornando uma realidade aquilo que Jesus ensinou: vós sois deuses. Jesus não disse isso? Vós sois deuses, porque Deus se colocou dentro de nós. E Jesus disse: vós sois deuses. E o reino de Deus, que existe dentro de cada ser, espera somente um momento de fermentação para alicerçar-se em todo o mundo. Porque Deus se colocou dentro do humano. Então, por isso Jesus diz: vós sois deuses. E o reino de Deus existe dentro de cada ser. Mas é preciso que haja uma fermentação. Esse pão com fermento, você deixa ele lá descansando. Você não diz assim? Deixa aí descansando. E aí ele vai crescendo, 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 e vai para o forno. São as reencarnações. E aí você vai buscando o quê? A purificação. Você vai buscando essa transformação.
até que esse reino dos céus sai de dentro de nós e se espalha. Imagine todos os seres, isso acontecendo com todos os seres. Esse reino se espalha pelo mundo todo. E para a gente encerrar, vamos pegar o nosso livro do Caibar, lá no último parágrafo, que diz assim: quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma? Porque está lá, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Entendeu? A mulher, então ele diz aqui, quem diria que uma só medida de fermento que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha leveda a mesma? Quer dizer, leveda a farinha? É preciso, porém, lembrar que o calor, olha aí o forno, que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem, para transformação. Lembra que o Rafael Papas falou aqui da transformação e a purificação? Ele diz: como lembrar que o calor não só na farinha para o pão, como também no homem, para a transformação de espíritos, é indispensável. Então, o que é indispensável para a transformação e purificação do espírito? Olha só, quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma, quer dizer, leveda a massa, a farinha. É preciso, porém, lembrar que não basta botar o fermento na farinha. É lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem, para a transformação e purificação de espíritos, é indispensável. Que calor é esse? É a reencarnação. Porque não existe progresso sem reencarnação. Esse é o calor. O calor para o pão crescer, não é? Na massa, mas também para o homem. Se você botar o pão dentro do forno e não acender o forno, não vai acontecer nada, vai ficar lá, a massa crua. Assim como o espírito precisa da reencarnação para a transformação, para a sua purificação, para poder se tornar espírito puro, para poder caminhar na escala espírita. Não é, ele não fica pulando de degrau em degrau no mundo espiritual na erraticidade. Ele tem que reencarnar, porque reencarnando que ele cresce. Por isso, todos os espíritos, com exceção, isso está bem claro, na questão 113 do Livro dos Espíritos. Está lá. Os espíritos que a compõem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, 113 não, desculpe. Aqui, 107. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com um grau de adiantamento que haja alcançado. Depois ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu achar aqui, peraí. Aí ele diz aqui. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem. Todos os bons espíritos
Entretanto, ainda tem que passar por provas, ainda tem que ir para o forno, até que atinja a perfeição. Só os espíritos superiores da segunda classe, na questão 111, é que não precisam reencarnar por provas. Só eles que não precisam. Mas os benévolos, os sábios de sabedoria, ainda precisam. Os superiores, quando encarnam, é em missão. E os puros também encarnam em missão. Exemplo de Jesus. Abaixo dos superiores, todos ainda têm que passar por provas. E como é que se passa por provas? Reencarnando. Reencarnando. Então ele diz aqui, né? É preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem, para a transformação de espíritos, é indispensável. E não existe transformação sem purificação. E este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso, que somos chamados a conquistar. Então, esse calor pode se traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso. E progredimos reencarnando. Até que chegaremos a um grau da escala espírita, onde não teremos mais que reencarnar por prova, e assim como missão. Como missão. Mas até lá, vamos ter que ir para o forno, receber o calor da reencarnação inúmeras vezes. Para que esse pão cresça. Não é? Para que esse pão espiritual cresça. Então, a gente vai percebendo como essa parábola... Reencarnar em trabalho, né, Rose? Oi? Reencarnar e trabalhando, porque também se não fizer nada... Exatamente. Né? Por isso que ele fala aqui... E este esse calor pode traduzir-se na atividade. Ele usou a atividade que empregamos para o progresso. Quer dizer, só vamos progredir se entrarmos em atividade para o progresso que somos chamados a conquistar. Esse chamado aí, interprete-se por convocados a conquistar. É um trabalho individual. Então, a gente viu aqui essa parábola de 3 linhas, quantos ensinamentos ela nos proporcionou. Quantos? E olha, pesquisando mais, tinha muito mais outras coisas. Porque parece não, é como se fosse um poço onde não tem fundo. Não para de sair água desse poço, não para. A cada momento que a pessoa que está cavando o poço mergulha mais fundo, mais água ela vai retirar. Amanhã, daqui a um tempo, quando nós retornarmos ao estudo um dia dessa parábola, quantas outras coisas nós vamos encontrar nessas 3 pequenas linhas dessa parábola. São coisas... Aí a gente entende porque dizem que Jesus foi o maior pedagogo que já existiu. Ele trouxe o ensinamento que não para de crescer, que não tem fim. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, quando alguém se debruçar sobre essa parábola, vai estar encontrando ensinamentos. Da mesma maneira, a pessoa vai dizer, será? Vai lá nos livros do profeta, do Pentateuco mosaico. Vai lá no livro de Gênesis, no livro do Êxodo, no livro de Números, Levítico e Deuteronômio. Quantos 1000 anos tem esse livro?
esses livros. Até Jesus, pelo menos 2.000. De Jesus para cá, mais 2, 4.000. Se você começar a ler esses 4 livros, você vai encontrar ensinamentos que têm 4.000 anos. Lembra quando nós estudamos o resumo da história do povo hebreu? Você pega o livro da Gênese, está lá. Ensinamentos. Lê Gênese, capítulo 1, versículo 1. Está aqui. A Gênese, primeiro livro da Bíblia. A Gênese, esse versículo deve ter pelo menos de 4 a 5.000 anos. Está lá. Gênesis, a criação, as origens, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois o amanhã. Foi o primeiro dia. Estes versículos, capítulo 1, versículo 1, versículo de 1 a 5, dá um seminário fantástico, de 1 a 5 desse versículo. Para quem lê e perceber no princípio, que princípio? Já mostrou que Deus criava antes do princípio. Ele está falando aqui da Terra, planeta Terra. E quando Deus criava, Deus mandava criar. Quem? Quem? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem é que criou essa terra? Ele está falando do planeta Terra. Quem criou? Aqueles que se reuniram no Sol 2 vezes até hoje. Eles. Jesus incluso. Eles. Então já tinha espíritos puros antes de alguém pegar um papelzinho e desenhar uma bola e dizer assim, vamos fazer um planeta. Já tinha espíritos puros. Lembrando que esses puros foram criados simples e ignorantes. Eles caminharam também pela escala espírita. Quando foram criados? Meu Deus! Quanto tempo levou a criação, o processo de evolução deles até o dia que eles se sentaram para rabiscar lá uma bolinha e dizer que vão fazer o planeta Terra? Tá? Então, ó, a Terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. Só aqui, que seminário! E esses 5 versículos aqui devem ter quase 5.000 anos. E aí, o sujeito diz assim, daqui a 2.000 anos a gente vai estar falando de Jesus, nós estamos falando desse versículo há 5.000. Há pelo menos 5.000. E até hoje a gente ainda não compreendeu perfeitamente os 5 versículos. Como é que a gente pode dizer que isso aqui está velho, se nós ainda não entendemos esses versículos que têm quase 5.000 anos? Aí vem o outro e diz que tem que atualizar Kardec, que tem uns 175. O de 5.000 anos nós ainda não entendemos. Como é que a gente vai dizer que vai atualizar Kardec? É a arrogância do homem. Por isso que Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque eles falam muita besteira. E não conhecem nada. Mas falam besteira, estão falando besteira ad eterno. E continuarão ainda durante algum tempo falando besteira. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
Não. Carmen quer falar alguma coisa? Não, essas figuras de linguagem, né, nos espantam, mas como elas têm significado, como elas trazem para a gente elas ampliam E a o, nossa visão. e o interessante é que quando a gente começa a estudar, aí você lê uma frase, aí você, opa! Você faz a conexão, vai Aí fazendo as você fazer, conexões. você diz, nossa! Era isso. Porque antes Ah, fantástico. passava batido. Passa batido mesmo. Por isso que lá Jesus diz do Evangelho, né? E Muito batido. é para os Gente, simples. um leque, abre um Para os leque. simples. Quando ele diz para os humildes de espírito. Porque os doutos não vão continuar sem compreender. Isso aí. Vão continuar sem compreender. Mas só os humildes já começaram Rose, a compreender. Pode falar. Rose, eu nunca imaginei tudo isso, tu vê numa aula, né? Em pouco tempo. Quanto tempo que a gente está aqui? É a segunda aula, a terceira, né? É a Começou segunda aula dessa parábola. contendo tanto conteúdo, tanta verdade que nunca imaginei na vida, porque você interpreta de uma maneira, né, rápida, que você não imagina. Eu estou assim, de queixo E aí a caído. gente entende. É verdade. O Rose, quando você fica ensinando essas parábolas, eu só fico prestando atenção quando você pergunta, quer falar alguma coisa? Eu me pergunto, eu vou falar o quê? Se são coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Essas interpretações de todas essas parábolas que a gente viu até agora. E aí a gente entende porque os estudiosos dizem que Jesus colocou nas parábolas os seus mais profundos ensinamentos. Porque ele sabia que os orgulhosos, os vaidosos, não iam perder, entre aspas, tempo buscando coisas complexas, profundas, em 3 linhas. Por isso que Agostinho, quando ainda era um doutor da lei, vamos dizer assim, né? um doutor lá da igreja, que ainda não conhecia o Evangelho, quando apresentaram o Evangelho para ele, está lá no livro Confissões de Santo Agostinho. Ele olhou, leu e disse assim, mas aqui, olha a vaidade, mas aqui, essas linhas aqui não tem nenhuma beleza de Horácio. Esses versos não contêm a beleza de um Horácio. Quer dizer, porque ele estava acostumado, né, com aqueles textos, né, rebuscados, mas aqui não é tão simples, não tem nenhuma beleza de um Horácio. Foi o que Jesus falou. Os orgulhosos não compreenderão. E aí vai passar. Não vou adulterar 3 linhas. Para adulterar essas 3 linhas, eu apago elas. Então deixa que isso aqui não vai afetar ninguém. Que ensinamento profundo tem 3 linhas, gente? De uma mulher que botou fermento dentro da farinha? Tá aí. Mas ali estavam. E chegou até nós praticamente intocável. Como o Sermão da Montanha. Então, a gente tem que respeitar Jesus. Ele sabia o que os homens iam fazer com seus ensinamentos. Ele sabia. Ele conhecia as ovelhas dele. Então, ele pegou essas historinhas, que parecem historinhas para crianças, e colocou os mais profundos ensinamentos. E ainda disse, só os humildes, os simples, vão conseguir entender o que está aqui. Os orgulhosos vão olhar por cima e não vão compreender. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Só mais tarde, depois de estudar Paulo de Tarso, que ele caiu nas mãos do texto de Paulo de Tarso, é que ele começou a abrir o olho. E aí o sonho dele de crescer dentro da igreja parou em bispo. Porque ele sonhava um dia ser papa. Mas aí, quando ele começa a pregar a verdade, aqueles que o aplaudiam,
porque era um grande, né, estudioso e um grande orador, aí, ó, opa, já não está interessando. Aí a carreira dele foi a bispo. Porque no livro Santo Agostinho tem uma coisa muito interessante. Tem um discurso dele que ele diz assim: quando eu ia assistir uma pregação de um grande da igreja, acho que era Jerônimo, eu não estava preocupado com o conteúdo do que ele falava. Não me interessava isso. Sabe o que interessava para ele? Ver a performance. Era isso que ele dizia. Eu lá não me interessava o que ele ia dizer. Até porque eu achava que sabia mais do que ele. Então, não me interessavam as palavras dele. Eu queria ver o show, o espetáculo do grande pregador, entendeu? Aquela retórica. Para quê? Para ele fazer também depois. Era essa a ideia dele. Era o grande show. Só mais tarde, quando ele se depara com o texto de Paulo, é que a ficha começa a cair. A ficha começa a cair, ele, opa. Aí a ambição foi refreando, e ele termina a vida dele como bispo, o bispo de Hipona. Tem esse livro, gente, é um livro da Igreja Católica, das edições paulinas, mas merece ser estudado. O segundo é em 2 volumes, Cidade de Deus. Cidade de Deus tem volume 1 e volume 2. O volume 1 nós já estudamos até no CEOI. Nós estudamos As Confissões e Cidade de Deus, volume 1. Mas deixa a Cidade de Deus de lado. Agora, eu aconselho, leiam, apesar de ser um livro católico, publicado pelas edições paulinas, leiam Confissões de Santo Agostinho. Confissões. Vocês vão ver. Você tem o PDF? Oi? Tem o PDF? Eu vou ver se eu baixo. Confissões. Eu procurei. É maravilhoso. Achei. Você olha assim, você diz, meu Deus! Quando ele fala sobre isso, eu só queria ver, era o show, a performance. Quantas pessoas hoje, às vezes, vão assistir um seminário de um grande palestrante, né? A pessoa não fica na fila para comprar ingresso, para assistir, não é verdade? Às vezes aquele grande vai dar uma palestra num seminário no hotel aí, não sei o que lá. Esses congressos, que o ingresso custa 300, 400, 500, 600 reais, para poder pagar o hotel, né? Que é o clube, o teatro, onde vai ter aquele negócio todo. Aí a pessoa, eu quero ver fulano falar. Vai para lá. Aí depois você pergunta assim, como é que foi? O que ele falou? Ih, eu nem sei. Mas a pessoa fica prestando atenção na performance do grande palestrante. E não capta a mensagem. Entendeu? E era isso que Agostinho falava. Eu queria ver era a performance dele. Porque ele queria ser o sonho dele era parecido mais ou menos, um pouco parecido com Paulo. Era subir numa tribuna e poder magnetizar as pessoas com a palavra dele. Entendeu? Aquele show. Esse era o grande sonho. Aí só que depois, passado muito tempo, é que ele vai começar a compreender. Mas a primeira vez que deram o evangelho para ele, tira isso aqui, que isso tem nada a ver. E ele já era padre, tá? Ele já era um sacerdote. Mas evangelho para ele não era importante. Então é por isso que conhecer a vida de Agostinho é muito interessante. Muito interessante. Bem, gente, vamos na paradinha de 10 minutinhos. Quando for 15 para as 8, nós retornamos para estudar o livro Nosso Lar e também está trazendo para a gente muitos ensinamentos, tá bom?